Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre jejum. Na verdade eu separei algumas dúvidas do pessoal aqui do canal sobre esse tema e vou responder aqui nesse vídeo. Nós já temos um vídeo no canal falando sobre jejum, mas mesmo assim eu separei algumas dúvidas, algumas perguntas do pessoal para complementar ainda mais esse assunto aqui no canal. Então eu já vou te pedir que deixe o seu like, depois desse vídeo compartilhe nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que tem muita gente que vai ser abençoada através desse vídeo, então nos ajude aí compartilhando nas suas redes sociais. Vamos começar logo então a responder as perguntas, senão o vídeo fica muito longo, muito cansativo e eu quero que você me assista até o final. Então, bora lá para as perguntas. Então, começando a responder as perguntas que eu separei para este vídeo, a primeira pergunta é: existe um jeito certo de se fazer o jejum? Na Bíblia não existe uma recomendação ou uma regra de como deve ser feito um jejum. Se você olhar, Jesus fez um jejum de 40 dias, Esther de 3 dias, Daniel de 21 dias, Jesus fez parcial, Esther fez integral, então não existe uma regra de quando você tem que começar, quando você tem que terminar, quantos dias, o que você tem que se abster. Não existe uma regra. Você é livre para ser guiado pelo Espírito Santo e ele vai te direcionar quantos dias, quando você deve começar, quando você deve terminar e o que você tem que se abster. Então, antes de fazer um jejum, converse com o Espírito Santo que ele vai direcionar você para saber como que você vai fazer esse jejum. Mas uma coisa muito importante é que no período de jejum você precisa parar para orar. Nesse período que você está jejuando. Se você não para orar nesse período que você está jejuando, você só passou fome ou fez uma dieta. Então a única coisa que você tem que se atentar no período de jejum é a oração. Como você vai fazer? O Espírito Santo vai tocar no seu coração e eu tenho certeza que ele vai te guiar e vai te direcionar de como vai ser a forma que você vai fazer esse jejum que você está desejando, amém? Então conte com a ajuda do Espírito Santo que eu tenho certeza que ele vai te direcionar. A nossa segunda pergunta é: eu preciso jejuar para mandar um demônio embora? É uma pergunta muito interessante e as pessoas elas acabam tendo essa dúvida porque lá no livro de Marcos, capítulo 9, Jesus diz assim que tem demônios que só saem com jejum e oração. Para você entender o que Jesus quis dizer com isso, você precisa entender o propósito do jejum. Qual é o propósito do jejum? Por que nós jejuamos? O jejum, a oração e todas as práticas espirituais têm o propósito de nos gerar fé, de nos fazer semelhantes a Deus e nos deixar ainda mais parecido com Cristo. Então, o propósito do jejum é a gente crer e ser parecido com Cristo, ser transformado por Deus. Então, quando Jesus diz ali para os discípulos que tem demônios que só saem com jejum e oração, ele está dizendo assim que a gente precisa de fé para mandar os demônios embora. Se você for olhar todo o contexto da passagem, Jesus repreende os discípulos pela incredulidade deles. Foi a falta de fé dos discípulos que fez com que eles não conseguissem expulsar os demônios da vida daquele rapaz. E se você for analisar ainda mais o contexto dessa passagem, você vê que Jesus ele diz ali que tudo é possível ao que crê. Então, o que nós precisamos ter e fazer para poder mandar um demônio embora? Fé. Se você sente que você está no meio de uma batalha espiritual, se você sente que está meio fraco espiritualmente, que você não está sentindo aquela fé manifesta, então eu aconselho você a fazer um jejum para fortalecer a sua fé. Mas se você já vive uma vida constante de jejum, você já faz as práticas espirituais da leitura da palavra, você é uma pessoa que ora, você já tem uma fé construída, então você não precisa parar para fazer um jejum para poder mandar um demônio embora. Já pensou você numa situação aí de um endemoniamento, uma pessoa cai endemoniada na sua frente e você não pode expulsar porque você não fez um jejum? Então não preciso fazer um jejum para mandar um demônio embora, mas eu posso me fortalecer na fé se eu sentir que eu não estou com tanta fé, com tanta autoridade assim, o jejum vai auxiliar. Mas você não precisa necessariamente fazer um jejum específico para mandar um demônio embora. Amém? E a nossa próxima pergunta é a seguinte: Deus se agrada do jejum? Sim, Deus se agrada do jejum, desde que você esteja fazendo jejum e esse jejum te leve a crer. Se você não está crendo depois do jejum, se esse jejum que você está fazendo te causa peso, responsabilidade, obrigação e não te leva a ter uma fé mais constante, Deus não está se agradando, porque Deus se agrada da fé. Porque lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador, que eles que o buscam.
Então você precisa crer para agradar a Deus, porque a fé faz com que você descanse em Deus, fique livre do sofrimento deste mundo e fique livre do poder do pecado. Por isso que a fé agrada a Deus. E se o jejum que você faz não te leva a crer, não agrada a Deus, porque você não fica livre do sofrimento deste mundo. Só crendo em Deus é que nós ficamos livres do sofrimento. É por isso que Deus se agrada da fé. Então, o jejum só vai agradar a Deus se te leva a ter fé. A nossa próxima pergunta é a seguinte: posso contar para alguém que estou jejuando? Por que o pessoal tem essa dúvida? Porque lá no livro de Mateus, Jesus ele dá uma recomendação sobre o jejum e ele diz o seguinte, que quando você for jejuar, não faça igual os hipócritas, igual os fariseus que ficam mostrando para todo mundo que está de jejum, fica com cara de abatido, com cara de desanimado, com cara mostrando para todo mundo que está jejuando. Jesus diz que não faça isso, porque a recompensa deles não vem de homens, mas vem de Deus. E então quando você jejuar, lave o seu rosto, faça as suas coisas, não fica demonstrando para os homens, porque a recompensa vem de Deus que te vem em secreto. Então, quando você for jejuar, realmente você não deve ficar espalhando para todo mundo que está jejuando. Mas em uma situação com o pai, com uma mãe, com um irmão ou com uma situação que você precisa falar, não tem problema. A única coisa que Jesus estava advertindo o povo para que não fizesse é que não preenchesse o seu coração com isso, querendo receber glória dos homens, querendo receber reconhecimento dos homens, o quanto eles cumpriam a lei, o quanto eles faziam. Então, se no seu coração você não quer reconhecimento das pessoas, você não está falando para mostrar a sua espiritualidade ou mostrar que você faz as coisas espirituais ou que você faz jejum, que você cumpre todos os mandamentos de Jesus. Se você não está fazendo com esse propósito de receber a honra de homens, querendo mostrar a sua espiritualidade, querendo ver, preencher o seu coração, vendo quantas pessoas te admiram pelos jejuns que você faz, então não tem problema nenhum de você contar para alguém, compartilhar com alguém que está de jejum. Às vezes numa situação você precisa falar e você não vai estar indo contra a palavra de Deus, desde que o seu coração não esteja desejando se preencher com a admiração das pessoas ou o reconhecimento das pessoas. Lembre-se que quem vai te recompensar é Deus e Deus te vem em secreto. Então, se você precisar falar, você não está indo contra a palavra de Deus, você pode sim falar que está de jejum. Amém? E a nossa próxima pergunta é a seguinte: por que eu me sinto fraco quando eu paro de jejuar? Deixa eu explicar para vocês o contexto dessa pergunta. A pessoa me perguntou assim: olha, quando eu começo a jejuar, eu me sinto tão forte, tão constante, eu oro, eu faço as coisas. E por que depois que eu paro, depois de uns dias eu começo a ficar fraco, abatido, desanimado e para baixo, tudo de novo? Por que isso acontece? É o seguinte, quando você faz um jejum, você está no momento onde você está mortificando a sua carne e você está fortalecendo o seu espírito, então automaticamente você fica uma pessoa com mais fé, mais constante, você se sente mais forte espiritualmente. Só que quando você sai do jejum, se você não ora tirando aquilo que te deixa uma pessoa desanimada, para baixo, que te puxa para baixo, se você não tira as coisas que te puxam para baixo, quando você terminar o jejum, você vai continuar do mesmo jeito, porque não houve transformação. O propósito do jejum é te gerar fé e transformação. Se você sai do jejum e se torna novamente uma pessoa desanimada, abatida, uma pessoa para baixo, não consegue orar, é porque você não tirou do seu coração aquilo que estava fazendo você ir para baixo. Então, se você está fazendo jejum, você precisa orar por coisas que te deixam para baixo. Se você começou um jejum, é porque você já estava se sentindo fraco e você quer estar fortalecido. Então, nesse período de jejum, você precisa se fortalecer, renunciando os enganos da sua mente, tudo aquilo que não provém da fé que está dentro do seu coração, para que quando você saia do jejum, você esteja mais fortalecido, mais constante. Imagina uma pessoa que está doente, que está com fraqueza e vai e toma um energético. A pessoa ela se sente super bem, mas se ela não tratar aquilo que está causando a doença e a fraqueza, quando passar o efeito do energético, ela vai se sentir mal novamente, não é? Assim também é com o jejum. Se você no período de jejum não renuncia aquilo que está dando força para sua carne, não tira o pecado do seu coração, não tira as incredulidades, os medos, quando você sai desse período de jejum, claro que você vai se sentir fraco novamente. Então, se você está percebendo que depois do jejum você não se torna uma pessoa mais constante, comece a orar nesse período de jejum por coisas que te causam dor, medo, incredulidade, porque são essas coisas que te colocam para baixo e que te impedem de ser uma pessoa constante. Então, no período de jejum, sempre ore por coisas que te causam dor, que te causam sofrimento e que te causam incredulidade, que depois que você sair do período de jejum, você vai estar uma pessoa ainda mais fortalecida. A próxima pergunta é a seguinte:
Por que eu sofro no período de jejum com sentimentos e circunstâncias? Deixa eu explicar o contexto da pergunta. A pergunta é a seguinte, que quando essa pessoa ela entra no período de jejum, parece que medo, preocupação e ansiedade, parece que sai tudo para fora e parece que as circunstâncias começam a dar tudo errado. E por que isso acontece? Porque o Espírito Santo está trabalhando em você. Quando você começa a fazer o jejum, tudo aquilo que está impedindo da sua fé se manifestar vai sair para fora. Então, se você está com muito medo, incredulidade, ansiedade, vai sair tudo para fora para que você renuncie essas coisas, para que a sua fé seja operante. E assim também vale para as circunstâncias. As circunstâncias vão revelar como está o seu coração. Então, às vezes você está fazendo um jejum pela vida financeira e é aí que as coisas vão piorar, porque Deus está revelando para você, te convencendo do pecado. O Espírito Santo está trabalhando no convencimento do pecado, mostrando para você aquilo que não provém da fé e do fruto do Espírito precisam sair do seu coração através das circunstâncias, através da exposição desses sentimentos que você acaba sentindo durante esse período de jejum, para você renunciar a essas coisas, porque no período de jejum você vai fortalecer a fé, vai ser transformado por Deus. Então é normal isso acontecer, é normal as circunstâncias aparecerem e começarem a piorar, é normal você sentir medo, incredulidade, porque tudo isso é o trabalhar do Espírito Santo. Então o que você tem que fazer? Olhar para essas coisas, ver o que te causa dor e renunciar, porque depois que você começa a renunciar e você sai desse período de jejum, com certeza a sua fé vai estar ainda mais consolidada e fortalecida. Então é um processo que o Espírito Santo faz conosco, é normal isso acontecer e é bom porque o Espírito Santo já coloca tudo para fora, o que está impedindo da nossa fé de operar, da gente ter uma fé constante, ele coloca tudo para fora e a gente fica livre desse sofrimento, livre dessa incredulidade e a gente acaba tendo uma fé ainda mais fortalecida. Amém? Pessoal, essas foram minhas perguntas, mas antes de terminar eu preciso explicar uma coisa muito importante para vocês sobre jejum, que é o seguinte: quando você for fazer jejum, conte sempre com a ajuda do Espírito Santo para ele te mostrar e tocar no seu coração qual é a forma correta de se fazer o jejum. Muita gente acaba olhando para o jejum de uma forma distorcida e acaba colocando a fé e o olhar no lugar errado, sabe? Muita gente começa a olhar para o jejum de Daniel, o jejum de Esther e vê que esse jejum deu certo e a pessoa ela começa a fazer porque dá certo. E não que é certo, ela começa a olhar e ver que aquele jejum traz um resultado e ela não vê o propósito do jejum, que é gerar fé, entendeu? O que manifesta as coisas na sua vida é a fé, o que tem poder é a fé, porque a palavra de Deus diz assim, que tudo é possível que crê, e a palavra de Deus também diz assim, que tudo que pedirem em oração, crendo que recebeu, assim sucederá. Então, o que tem poder de manifestar as coisas na sua vida é a fé. Então, não olhe para o jejum como uma maneira de você atingir logo o seu objetivo e receber logo o que você está precisando. Olhe para o jejum como uma ferramenta poderosa para que você tenha fé, uma fé fortalecida, uma fé inabalável, para que você tenha uma fé construída. Não fique olhando para o jejum de uma forma distorcida com algo que vai te dar logo o resultado que você quer, mas olhe para o jejum de uma forma onde você vai ter mais fé e vai ser transformado por Deus. Então é importante que você não fique olhando para o que dá certo, mas seja guiado por Deus, porque toda vez que a gente faz alguma prática espiritual, toda vez que a gente faz alguma coisa sem a ajuda de Deus, nós nos tornamos religiosos. Religiosidade é você tentar fazer algo espiritual sem a ajuda de Deus, porque nós dependemos dele para tudo. O Espírito Santo ele vem terminar a obra de Jesus, ele veio nos aperfeiçoar. É ele quem nos instrui, é ele que nos ensina, é ele que nos convence do pecado, é ele que nos ensina a orar e é ele quem nos direciona para fazer o jejum, porque é ele quem nos transforma nesse período de jejum. Então nós precisamos da ajuda dele. Então a gente precisa sair do misticismo de ter que fazer jejum de 21 dias, de 3 dias, porque na Bíblia está escrito, a gente tem que sair do misticismo e parar de fazer coisas que dão certo e fazer o que é certo, parar de olhar para a numerologia, olhar para o que os outros estão conseguindo acertar e tentar repetir sem a ajuda de Deus. Nós precisamos ter uma fé fortalecida. Não tem problema de você fazer um jejum de Daniel, não tem problema de você fazer um jejum de Esther, desde que você seja guiado pelo Espírito e que a sua visão seja que o jejum vai me ajudar a fortalecer a minha fé, porque tudo é possível ao que crê. Então conte com a ajuda do Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele vai direcionar você e ele vai te ajudar nesse período de jejum para que a sua fé seja fortalecida, amém? Esse foi meu vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!